sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 3. Deus é maravilhoso, amém? Deus é santo, amém? Incomparável, amém? Abriram? 2 Reis, capítulo 7, amém? Antes de lermos o texto, na última vez que eu ministrei sobre Jonas, eu falei, vocês lembram que eu falei como Deus tinha paciência com Jonas? Tá? Mas gostaria de falar algo aqui. Que eu me lembro que no culto das 17 eu não falei, mas nos 19 eu falei. Deus tinha muita paciência com Jonas, mas Jonas era íntimo de Deus. Há um segredo, a intimidade. Porque às vezes nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas querem folgar com Deus, acham que pode folgar com Deus, mas não é assim não. Não é simples assim não. Tem que estar assim, ó, com Ele. Só os íntimos têm coragem de fazer tudo aquilo que Jonas fez, Elias, Moisés, tantos outros homens tremendos que até aconselhavam Deus, né? Moisés certamente disse: Senhor, o senhor não acha que se eu matar? E quando Deus falou que ia matar o povo e fazer dele uma nova nação, Moisés disse: Senhor, o que os povos vão falar de ti? Olha só, Moisés deu conselho para Deus, porque era íntimo. Então guarde isso no seu coração. Deus tinha muita paciência com Jonas, mas ele era íntimo do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e temos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Amém. Pode se sentar. O tema da ministração é Viva no Mover de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: viva no mover de Deus. Por isso eu disse que hoje aqui é dia de milagres. Amém? O pastor Dantes já ministrou no dia de milagres, e Deus tem muito para fazer na sua vida, porque Deus é um Deus de milagres. Viver no mover de Deus é atrair o sobrenatural de Deus na sua vida. Quantos querem atrair o sobrenatural de Deus na sua vida? Eu desejo. Você viver esse mover de Deus é o que chamamos de fé. Fé é acreditar naquilo que não é possível. Porém, Jesus afirmou certa vez que tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo
princípio, tudo que o homem faz é normal, é comum, é natural, é terreno. Concorda comigo? Tudo que fazemos é natural. O homem construir, por exemplo, um avião de alta tecnologia, ou uma tecnologia moderna, ou até mesmo uma espaçonave para ir à Lua, a Marte, como muitos cientistas imaginam, ou construir também uma casa. E até a evolução da medicina, tudo isso se caracteriza como uma coisa que seja normal ou natural. Não é? É normal, é natural do homem. Deus é inteligência, o homem pode criar, isso é natural. Agora vamos ver o que é anormal. E sendo que tudo que o diabo faz, e nós podemos afirmar que tudo quanto o diabo faz é anormal, é além do humano, do natural. Por exemplo, no centro de terreiro de macumba, essas coisas do diabo aí, o diabo, ele faz baixar um espírito, e esse toma o corpo de uma pessoa e faz com que essa pessoa torça, que ela fale estranhamente, que ela tenha uma força além do que é possível, e essa pessoa fica possessa e começa a se debater e começa a fazer uma coisa que é anormal. Não é? Não é uma coisa que foge do natural, é uma coisa anormal. E o nosso Deus? O que o nosso Deus faz? Nós podemos dizer que o nosso Deus, o Criador dos céus e a terra, o nosso Deus soberano, o nosso Deus todo-poderoso, santo, aquele que é eterno, tudo que Ele faz, nós podemos chamar de sobrenatural. O que o Senhor faz em nós é milagre. E eu quero profetizar que o milagre de Deus vai vir na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, você verá o sobrenatural de Deus. Eu creio que vai ser para mim. Então vocês conseguem entender o natural, o anormal e o sobrenatural? A voz do Senhor ecoou há muito tempo atrás na vida do profeta Isaías, uma voz que bramava fortemente como as ondas do mar, e essa voz ecoava através do profeta Isaías e chegou até nós, quando o profeta nos diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Isaías diz: sou eu, assim diz o Senhor, que preparou no mar o caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, e o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Sou eu que faço sair a luz, eu mesmo, sou o que apaga os teus pecados, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembra mais. Glória a Deus, glória a Deus.
sobrenatural. Então, na medida certa de Deus e na fé que Moisés viu e todo o povo viu o sobrenatural de Deus, eles viam cair do céu todas as manhãs no deserto o maná, e todo o povo de Israel se alimentava desse sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus vinha do céu neste mover poderoso e caía todas as tardes. A carne, ou seja, as cordonizes, e o povo de Israel se alimentava e se fortalecia na força do Senhor para vencer o deserto e para vencer os inimigos e para vencer o caminho. E assim eles caminhavam em fé, e o poder de Deus, e no poder de Deus eles se moviam, eles iam caminhando em direção a Canaã, a terra que manava leite e mel. E tudo na medida certa, no tempo certo, o mover de Deus acontecia. Vamos parar um pouquinho aqui. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, mas Deus manda tudo no tempo certo, na medida certa. O seu mover acontece na minha vida e na sua vida. Como o mover de Deus acontecia no tempo certo, na hora certa, na vida do povo de Israel, no deserto. E o Senhor disse a Moisés para os filhos de Israel assim: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 12. Deus é maravilhoso e poderoso. É sobrenatural o que Deus faz. Sobrenatural é fazer um cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar, o perdido ser salvo, o pecador ser perdoado. E tudo isso Jesus fez por amor a nós, porque Jesus nos salvou, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus faz milagres. Jesus move o sobrenatural de Deus em nosso favor. Ele nos salva e nos faz filhos de Deus para sempre. Agora eu pergunto para você: o seu Deus é um Deus de milagres? O seu Deus é um Deus de sobrenatural? Mas não há sobrenatural maior e milagre maior de que Jesus ter dado a sua vida no meu lugar e no seu lugar. E através do sobrenatural da cruz, eu e você nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Diga graças a Deus. Mais forte, graças a Deus. Queridos, Deus é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus de milagres. Deus é o Deus do maná. Deus é o Deus do mar aberto para o povo passar. Deus é Deus de tantos milagres, de tantas maravilhas que lemos na palavra. Mas o maior milagre Ele fez na minha vida e Ele fez na sua vida. Te salvou do inferno e te levará para o céu. Então, nos desafios da vida, vamos confiar em Deus. Se Ele abriu o mar, se Ele fez cair do céu o maná, se Ele me tirou do inferno e me trouxe para a luz, o que Ele não poderá fazer? Há uma canção que diz assim, que ilustra bem o sobrenatural de Deus. E eu sei que você sabe. E eu não vou cantar sozinha, vocês podem cantar comigo. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o
migalhas dos outros. E aí eles precisavam de um milagre, do sobrenatural de Deus, do mover poderoso de Deus em suas vidas. A lepra traz morte ao corpo. E naquele tempo, hoje tem, mas naquele tempo não tinha cura. Então, o leproso tinha que viver fora da cidade. A orelha caía, o dedo caía, e a pessoa se tornava feia e ninguém queria ficar com a pessoa. Eles eram considerados imundos. Agora eu quero que você pense. Eu e você, antes de encontrarmos Jesus, éramos leprosos. Ninguém queria. Aí, quando ninguém nos queria, Jesus nos aceitou. Jesus abriu os braços e nos aceitou do jeito que estávamos, leprosos, miseráveis, perdidos, condenados. E quando todos nos deixaram de lado, Jesus abriu os braços e nos tomou. Quando todos nos deixam de lado, Jesus abre seus braços e nos diz: eu sou teu Deus, que te amo tanto. Eu sou teu Deus. E Deus, o Pai, fez isso por nós. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz, a fim de perdoar os nossos pecados e de trazer para mim e para você a sua casa, o seu lar, o seu céu. Amém. Quando ninguém te quer, Jesus te quer. Quando todos viram as costas para você, o seu Deus abre os seus braços e te diz: eu te amo, eu te aceito, eu te curo, eu te limpo, porque eu sou o seu Deus, o Deus do sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que está escrito mesmo a palavra. Porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo. Posso ouvir, quem sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Foi isso que aconteceu. Jesus abriu seus braços de amor para mim e para você. Porque éramos leprosos. E aqui, esses homens rejeitados estavam numa situação que precisavam do sobrenatural de Deus. Ben-Hadad, o rei da Síria, cercou Samaria, cidade de Israel, e ninguém podia entrar nem sair. O cerco foi tão longo que a comida acabou. Era um desespero só, a ponto de duas mulheres, você lê todo o texto, a ponto de duas mulheres combinarem de comer os seus filhos. Olha só, que coisa horrorosa, que a fome era tão grande. E era uma fome tão grande que houve na cidade de Samaria, porque os sírios haviam cercado a cidade. E havia ali na porta da cidade, que estava trancada com ferrolho, esses 4 leprosos. E por serem leprosos, eles viviam fora da cidade. E como eles não tinham nada a perder, eles disseram para os outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos, pois, agora, e temos conosco o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, os inimigos, viveremos. Mas se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for para o arraial dos sírios, nossos inimigos, eles vão nos matar. Ou, se eles não matar a gente, nós vamos morrer de fome. Então nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, a conclusão: aqueles 4 leprosos tiveram a hora do aperto, no cerco dos sírios, no desespero da fome, na escassez do milagre. E aí, nessa hora, o comum do homem não resolve, o normal do homem não resolve. Então, nem tampouco o anormal do diabo não presta, não serve. O que nós precisamos nessa hora do aperto, do cerco, é do sobrenatural de Deus. Amém. O sobrenatural de Deus é o suficiente. Amém. O sobrenatural de Deus é o que basta. Só o milagre de Deus, o mover de Deus. E eles tinham uma profecia da vitória do Senhor
e você tem uma profecia de milagre de Deus, o profeta que anda em linha com o coração de Deus já profetizou na sua vida vitória. Pense, talvez você olhe o cenário e nada disso dá para acreditar. Lá em Samaria estava assim, o profeta havia profetizado a mudança de pão, mas o que eles viram era somente a morte, porque não havia comida. Mas na hora do aperto, aqueles que têm a fé no Deus Todo-Poderoso e vivem no mover sobrenatural, vai crer. E a vitória vai chegar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que chegou o tempo de Deus. O Kairos de Deus chegou na tua vida e Ele te dará vitória. Ele nos dará vitória. Não importa a situação, não importa o que você enxerga, o que importa é o que o mover de Deus virá. Você crê? Eu creio na minha vida e eu recebo, porque Deus está contigo. Amém. Deus está contigo? Amém. Então eu volto lá quando eu comecei. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contigo, você já venceu. Aleluia, glória a Deus. Agora olha, Deus estava com aqueles 4 pobres coitados, 4 homens enfermos, 4 leprosos. Mas eles tiveram coragem de ir ao lugar do milagre. Se você compreender isso, eles não ficaram parados. Eles tiveram coragem de ir no lugar do milagre, no lugar do mover de Deus. E onde foi isso? É interessante isso. O lugar do milagre era no arraial dos Círios, no meio dos inimigos, no meio daqueles que queriam mal ao seu povo. E eu quero te dizer que Deus vai agir na sua vida, mesmo se for para você ir lá no forte do inimigo. Deus vai agir em seu favor, pois agindo Deus ninguém pode impedir. Se Deus está com você, Deus faça com que o sobrenatural dele vem, não importa de onde, mas ele vai agir. Amém? Então aqueles homens foram logo ao anoitecer no arraial dos Círios, e quando eles lá chegaram não havia ninguém, estava vazio. E por que não havia ninguém? Porque Deus havia se movido ali, naquele lugar. E quando Deus se move, os milagres acontecem. Quando o sobrenatural vem, traz espanto, traz tumulto para quem não crê, mas a vitória e prosperidade para os crentes, para os fiéis, para os sinceros e para os filhos de Deus. A resposta está no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 7. Está escrito assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel lutou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. E eles fugiram e deixaram tudo lá: comida, cavalos, jumentos, vestes, ouro e prata. Deus, o mover de Deus chegou naquele lugar. E os sírios pensavam que estavam vindo contra eles um grande exército, mas não tinha ido ninguém. Era o agir do sobrenatural de Deus para dar vitória ao seu povo, para dar vitória aos 4 leprosos e toda a cidade de Samaria. Queria dar uma palavra de Deus para você aqui. Não importa o agir de Deus, como Ele vai agir, importa que Ele virá em seu nome. E quando aqueles leprosos chegaram lá, eles encontraram tudo isso: riquezas, ouro, prata, comida, tudo dando sopa, à vontade. Eles comeram, eles beberam, se alegraram e esconderam toda a riqueza que eles encontraram. Até que eles tomaram consciência dos seus irmãos que estavam na cidade. Então eles disseram uns aos outros: não é certo o que nós fazemos. Hoje é dia de boas novas e não fazemos
de Deus, o agir de Deus, salvou todo o povo, todos que estavam no cerco, todos que estavam naquela pressão, naquele beco sem saída. É nessa hora, queridos, que nós precisamos de um milagre. Quando parece que não tem mais para onde a gente ir, é nessa hora que precisamos de um milagre. Mas saiba, se um dia você se encontrar num beco que parece sem saída, eu quero te dizer, Jesus é a sua saída. Jesus é o seu milagre. Jesus é o seu sobrenatural. E Ele virá a seu favor. Às vezes, a história desses homens se parece com algum momento da nossa vida. Sim ou não? Pois às vezes nos achamos em aperto, na pressão, no beco sem saída, sem esperança, e parece que estamos vivendo só com as sobras. E por causa disso nós ficamos desesperados, aflitos, angustiados, homens desesperados, mulheres desesperadas. Não é o que nós podemos ver ao longo das nossas vidas, mas no desespero nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um mover sobrenatural de Deus em nosso favor. Aí é preciso acreditar, é preciso ter fé, a fé que move uma montanha, conforme ensinou Jesus, porque para Deus tudo é possível. E eu quero te dizer, guarde no seu coração essa verdade. O seu Deus não vê dificuldade, Ele vê o milagre. O seu Deus não vê a dificuldade, Ele vê o milagre, porque Ele é o Deus dos milagres. Porque Ele mesmo disse assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu dizendo, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque para o seu Deus tudo é possível. Porque para o seu problema Deus faz o impossível acontecer. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus que opera milagres. Marcos capítulo 10, versículo 27. Nós precisamos viver na possibilidade de Deus na nossa vida. Tudo de Deus é possível para você. Você crê? Amém. Tudo de Deus é possível. Ele não disse isso? Disse ou não disse? Sim. Então creia. Viva esse mover sobrenatural de Deus na sua vida. E seja salvo. Seja perdoado. Seja amado. E prospere. Porque o desejo de Deus é que possamos vencer o mal, vencer o pecado e nos apegarmos com fé no Senhor, nosso Deus para sempre. Nós não somos um povo para sermos guiados pelo cerco, pela pressão, pela depressão, pela opressão, mas nós somos o povo de Deus para sermos guiados pelas asas do Espírito e voaremos nas grandes alturas celestiais, no sobrenatural de Deus. Quando tudo estiver querendo nos apertar, parece que não tem saída, que nós estamos ficando sufocados, nós vamos voar nas asas do Espírito. Essa é a vitória que Deus tem para mim e para você. É isso que acontece com a gente. Quantas vezes na minha vida eu já me senti assim, um aperto no coração, parece que não tinha saída, parece que não tinha solução. Mas quando entramos no sobrenatural de Deus, quando começamos a adorar o Senhor, quando começamos a declarar a nossa fé num Deus sobrenatural, parece não, o Espírito Santo coloca nos asas espirituais e nós podemos olhar os problemas que antes olhavam como gigantes, agora olhamos como formiguinhas. Deus fará com que você voe nas asas do Espírito. Nos momentos de aperto, nos momentos de tribulação, Deus é poderoso para fazer isso. Olha o que o salmista Davi escreveu. O Senhor é minha rocha e o meu libertador. Laços de morte me cercaram, cadeias infernais me cingiram. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz.
Davi, ele foi capaz de fazer isso com Davi e não fará com você? É o mesmo Deus. E nesse momento de aperto, Deus agirá em seu favor. Ele te abençoará. Acredite, Deus se moveu no arraial dos Círios e abençoou aqueles 4 leprosos e todo o povo de Israel, como também o seu servo Eliseu. Deus tem misericórdia, Ele se compadece da nossa vida. Não podemos viver da morte, nós temos que viver de Jesus. Aqueles 4 leprosos, eles viviam da morte, mas o sobrenatural de Deus nos apontou a vida. A vida de Deus tem que viver em você. Amém. E só se vive o sobrenatural de Deus com a vida de Deus em nós. Não viveremos das circunstâncias que nos cercam, nem das pressões deste mundo, nem portanto, ou muito menos das paixões deste mundo. Nós temos que viver a vida de Jesus de Nazaré em nós, porque Jesus é o milagre. Jesus é o sobrenatural de Deus aqui. Jesus é o sobrenatural e Ele é o mover poderoso do céu para nos salvar, e Ele, somente Ele, pode nos dar a vida eterna. O Deus do impossível salva você e te dá o céu. Então é preciso viver pela fé. É preciso quebrar o cerco e romper o sobrenatural de Deus e viver o mover de Deus em nossas vidas. Aí o sobrenatural de Deus virá em nós. Amém. Porque a Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Agora vocês observem comigo. Os heróis aqui desse texto que lemos não são Eliseu, Moisés, nem Abraão, nem Pedro, nem Tiago, João, Paulo. Não são estes. Os heróis aqui são outros. Eles não têm nome, eles não têm fama, eles não têm beleza, eles não têm riqueza, eles não têm casa, eles não têm nada. Eles foram chamados de leprosos. Só isso, leprosos. 4 leprosos que viram o sobrenatural de Deus em suas vidas. Deus tem um milagre para você. Amém. O mover de Deus vai acontecer na sua vida. O que é preciso apenas ter? Fé no Deus do sobrenatural. Amém. Essa é a chave. Essa é a saída. Este é o milagre. Crer no Deus sobrenatural. Não, os heróis desse texto não foram os grandes homens de Deus. Foram apenas 4 rejeitados que creram no sobrenatural de Deus. E eu te pergunto, você crê no sobrenatural de Deus na sua vida? Amém? Amém? Amém. Eu quero que você se coloque de pé. Glória a Deus. E comece a orar. Só os instrumentos. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual o milagre, eu não sei qual a saída, mas eu sei que está aqui neste lugar o Deus dos impossíveis, o Deus do sobrenatural. E se você precisa do milagre desse Deus, eu quero que você ore ao Senhor, apresenta diante dele o seu milagre. Corações que clamam.